Fala, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil. A nossa loteca em 1.206 acumulada em uma bolada 3,5 milhões. Acumulou a 1.205, né? 1.205 acumulou. Essa vem com a premiação alta. Jogos da Série A e Série B. Vamos com nossos três duplos. Tentando buscar esses 14. Agora era a hora, hein? Olha aí, do jogo 1 ao 8 são realizados no sábado, o restante no domingo, né? Jogo 1 já temos o surpreendente Mirassol de ótima campanha, hein? Vai enfrentar o líder Flamengo, 37 pontos. O Mirassol está na quinta colocação, está com 28 pontos. Pessoal, não deixa de se inscrever, de dar um joinha. Boa sorte a todos nessa loteca acumulada, viu? Vamos lá de jogo 1, né? Flamengo e Mirassol. Essa semana tem rodada da Copa do Brasil, né? Então, times eliminados aí, pode vir desmotivado ou se motivar mais, né? Tem jogos importantes aí pela Copa do Brasil essa semana. O Flamengo vem do empate fora de casa com o Ceará. Perdeu para o Atlético na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro por 1-0. Vai jogar um jogo difícil em Minas. Mirassol ganhou do Vasco em casa, hein? Mirassol dos últimos 5 não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates. Vem de uma vitória com o Vasco, empate com o Vitória em casa. Vai pegar o Flamengo lá. Eu vou jogar 3 duplos, vou jogar R$16 nessa loteca. Eu vou arriscar já no jogo 1. Vou arriscar uma surpresinha aí, derruba o lotequeiro. Vamos arriscar. Eu vou de Flamengo empate no jogo 1. Tá aí, pessoal, Flamengo empate. Joguei meu primeiro duplo. Tem um risquinho ali, eu tava marcando errado, eu tava marcando Mirassol, mas é Flamengo empate, beleza? Jogo 2 é o América Mineiro, vai receber o Remo pela Série B, também no sábado, né? O América vem fazendo uma campanha, tá na 16ª colocação, 21 pontos. O Remo tá na 6ª colocação, brigando por acesso, hein? Tá com 30 pontos o Remo. Os últimos 5 jogos o América perdeu os 5. Vem de uma derrota pro Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 2-1. O Remo também vem de derrota em casa para Ferroviária. Mas só perdeu esse jogo dos últimos 5. São 3 empates e uma vitória. Vem empatando bastante. Vai pegar o América, que também vem com uma má campanha. Isso é um jogo que tem tudo para ficar na coluna do meio. Eu vou ficar nela. Eu vou de empate entre América Mineiro e Remo no jogo 2. O jogo 3 é São Paulo e Vitória. São Paulo está na 8ª colocação, 25 pontos. O Vitória é o 16º, está com 18 pontos. O São Paulo, seus últimos 5 jogos, venceu os 5, vem de uma vitória contra o Internacional fora de casa por 2-1. O Vitória vem fazendo uma recuperação, mas 5 jogos, só uma vitória e 4 empates, empata bastante. Mas vem tentando se reabilitar, vem do bom empate em casa contra o Palmeiras, que foi uma surpresa na loteca, né? Na loteca 1205. E agora vai receber o Vitória e o São Paulo. E esse jogo, eu vou jogar 3 duplos e essa loteca acumulada eu vou arriscar algumas surpresas aí, né? Pra ver o que vai dar, né? Meu jogo pessoal, eu já vou gastar o meu segundo duplo. Eu vou de São Paulo mandante e empate no jogo 3. Arriscar uma surpresa. São Paulo empate. Jogo 4 é a Série B, Goiás e Operário. O Goiás é o líder com 38 pontos. O Operário é o 10º colocado, tem 26 pontos. Mais um jogo no sábado aí, né? Da 1 ao 8 jogos no sábado. Do jogo 1 ao jogo 8. Goiás vem de 2 empates seguidos. Empatou fora de casa com o Amazonas, 2-2, e empatou em casa com o Remo, 1-1. O Operário vem de uma vitória contra o Criciúma em casa, 1-0. Tinha empatado fora com a Ferroviária. Jogo difícil, hein? Jogo difícil porque o Operário é um adversário, é um time chato também. Esse jogo 4 aí, o líder Goiás jogando em casa, esse é um jogo de triplo, né? Seria muito bom triplo nesse jogo. Jogo muito equilibrado. O Operário é um bom visitante. Eu vou ficar com o Goiás mandante, mas dando aí uma brecha aí pro empate, viu? Quem quiser arriscar um Goiás empate, fica bem jogado. Vou ficar com o Goiás mandante. Coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Bragantino e Internacional. O Bragantino está na 6ª colocação, tem 27 pontos. O Internacional está na 13ª, 21 pontos. O Bragantino não vem bem, seus últimos 5 jogos são 5 derrotas. Vem de uma derrota para o Galo fora de casa, o Atlético Mineiro por 2-1. Já tinha perdido o Botafogo também fora de casa, por Fortaleza. Perdeu para o Flamengo e por Vitória fora. Vem mal o Braga.
O Inter também, dos últimos 5, são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas o Internacional. Perdeu pro Fluminense e pro São Paulo. Agora vai pegar o Braga. Jogo de times aí que vem fazendo mal campanha no Campeonato Brasileiro. O Braga tava bem, mas vem caindo bastante, né? Vai jogar em casa, mas o Internacional tem um bom time. Eu vou ficar na coluna do meio, empate no jogo 5, entre Bragantino e Internacional. O jogo 6 é pela Série B, né? O Volta Redonda do Rio de Janeiro contra o Novo Horizontino, aqui do interior de São Paulo. O Volta Redonda, ele está na zona do rebaixamento, é o 17º, com 21 pontos. O Novo Horizontino é o terceiro, tem 35 pontos. O Volta Redonda, ele vem de uma derrota para o Cuiabá por 2-0, o Novo Horizontino empatou com o Avaí em 1-1. Mas o Volta Redonda, eu estava dando uma olhada aqui, jogando em casa. Os jogos em casa ele vem até bem, ele vem pontuando em casa, ele vem de 4 vitórias em casa nos últimos jogos e um empate. Venceu o Vila, o Atlético Paranaense, venceu o Operário. Vai ser um jogo difícil para o Novo Horizontino, hein? Jogo difícil lá no Rio de Janeiro. Vou ficar com mais um empatezinho aí entre Volta Redonda e Novo Horizontino, jogo 6. Não vou de empate não esse jogo. Esse jogo pode dar o volta em casa, viu? Pode ter essa surpresa aí também. Acho que eu vou de volta redonda. Jogo 6 eu vou de volta redonda em casa. Vamos arriscar. Essa loteca vamos ter que arriscar, tá acumulada. O jogo 7, Fortaleza e Botafogo. Fortaleza está na zona do rebaixamento, é o 18º, né? Só tem 15 pontos. Botafogo está na 7ª colocação, 26 pontos. Fortaleza vem do empate com o Corinthians, né? Acertamos esse empate seco, 1-1. E o Botafogo perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-0. Botafogo depois do Mundial não vem tão bem, né? Vem dando as tropeçadas aí. O Fortaleza precisa se recuperar, né? Jogando em casa, apesar que não vem sendo bom mandante também. Mas os últimos 2 jogos em casa ele venceu o Bragantino e empatou com o Bahia. Agora enfrenta o Botafogo. Jogo dificílimo também. Jogo bem difícil, Fortaleza e Botafogo. Eu acho que nesse jogo aí, pessoal, esse jogo é outro jogo complicado, esse jogo é outro jogo de duplo ou triplo, né? Arriscar. Eu vejo muito equilíbrio entre Fortaleza e Botafogo. Times bem próximos ali. Mas é uma loteca onde tudo pode acontecer e eu vou dar uma arriscada. Jogo 7 eu vou lá na coluna 2. Vou de Botafogo, uma surpresa vencendo Fortaleza. Tá aí, pessoal, o jogo 8, fechando os jogos de sábado, né? Bahia e Fluminense. O Bahia está na 4ª colocação, tem 29 pontos. O Fluminense está na 9ª colocação, 23 pontos. Bahia vem do empate contra o Sport fora de casa, 0-0. O Fluminense venceu o Grêmio por 1-0 em casa. Tinha vencido o Internacional fora. O Fluminense é aquilo, faz um jogo ruim, um jogo bom. Não dá para duvidar do Fluminense, é um bom time o Fluminense. Vai enfrentar o Bahia lá. Bahia duríssimo, jogando em casa. Jogo dos tricolores aí. Jogo difícil, mas aqui nós vamos ficar no empate, viu? Acho que o Fluminense pode empatar lá com o Bahia. E mais uma surpresinha, acho que o pessoal vai mais de Bahia, né? Ficar na coluna do meio no jogo 8. Aí já é o jogo de domingo, o jogo 9, né? Começando os jogos de domingo. Palmeiras e Ceará. Palmeiras é o terceiro colocado, 33 pontos. Ceará é o 11º, 22 pontos. Palmeiras tem um jogo difícil pela Copa do Brasil, um clássico, joga em casa com o Corinthians agora no meio de semana. Estou gravando esse vídeo na terça, né? Tem um Corinthians e Palmeiras. Palmeiras manda o jogo, vai depender muito desses jogos aí para esses clubes, né? Para ver como é que vão no continuar do campeonato. Mas vai pegar o Ceará. O Palmeiras veio do empate com vitória fora de casa. Tinha perdido pela Copa do Brasil com o Corinthians 1-0, mas vinha bem de 3 vitórias pelo Campeonato Brasileiro também, né? O Ceará empatou com o Flamengo em casa, seu último jogo, né? E venceu o Cruzeiro fora de casa. Surpreendente Ceará. Vou gastar o meu terceiro duplo, arriscando mais uma surpresa, pessoal. Vou de Palmeiras, favorito, arriscando uma surpresinha aí. Palmeiras empate no jogo 9, hein? Prontinho, pessoal, a loteca acumulada, né? Vamos arriscar, os 3 duplos já foram, são R$16. Se inscreve, pessoal, não se esqueça, se inscreve no canalzinho, agora nós pegamos esses 14, hein? O jogo 10, Avaí e Cuiabá, Série B. Olha o Avaí está na 8ª colocação, 29 pontos, Cuiabá na 5ª, 31 pontos.
O Avaí, ele vem do empate fora de casa com o Novo Horizontino. O Cuiabá venceu em casa o Volta Redonda no seu último jogo 2-0. Vai pegar o Avaí lá na Ressacada, em Santa Catarina. Jogo duro, hein? Série B dificílima. Mas eu vou ficar com o Avaí. Vamos de Avaí, coluna 1, no jogo 10. Jogo 11, olha que jogo, hein? Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco pressionado, né? Porque o Vasco tá na zona do rebaixamento, só tem 15 pontos, é o 17º colocado. E o Galo é o 10º, 23 pontos. O Atlético tem um jogo difícil pela Copa do Brasil, né? Com o Flamengo agora no meio de semana. O Vasco vem de derrota pro Mirassol fora de casa. O Atlético vem de uma vitória em casa contra... Os últimos 2 jogos o Galo ganhou do Flamengo pela Copa do Brasil e venceu o Red Bull em casa por 2-1. Vai pegar o desesperado Vasco lá em São Januário. Jogo duríssimo, né? Eu vou ficar com o Vasco. Pela importância do jogo pro Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco vai jogar muito pressionado. Em São Januário é duro de jogar. Acho que é em São Januário o jogo. Vou de coluna 1, vou de Vasco da Gama. O jogo 12 é pela Série B, é Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. O Atlético Goianiense está na 14ª colocação, 24 pontos. O Botafogo na zona do rebaixamento é o 18º, 21 pontos. São times lá da parte de baixo da tabela, né, que não vem fazendo uma boa Série B. Principalmente o Botafogo de Ribeirão Preto, que está na zona do rebaixamento, né. O Atlético Goianiense vem de 2 empates. Empatou o último jogo com o Atlético fora e empatou com a Chape em casa. O Botafogo vem de uma boa vitória, venceu o América Mineiro jogando em casa, né? Mas tinham perdido seus últimos jogos. Jogando fora de casa não faz uma boa campanha o Botafogo de Ribeirão Preto. Vai pegar também o Atlético Goianiense, que vem pressionado, precisando de uma vitória, mandando o jogo em casa, né? Esse também é um jogo aí de duplo, né? Para arriscar que pode acontecer também, que a Série B é bem equilibrada. Já arrisquei meus duplos, senão jogaria um Atlético Goianiense empate aqui, ó. É interessante, mas eu vou ficar com o mandante, eu vou de Atlético Goianiense. Mas quem quer arriscar mais uma surpresinha, arrisca um empate nesse jogo, hein? Mas vamos de jogo 12, coluna 1. Jogo 13, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro está na 2ª colocação, hein? 37 pontos ali com o Flamengo, ali com a mesma pontuação. O Santos está na 15ª colocação, tem 18 pontos. O Santos que venceu o Juventude ontem por 3-1, né? Mas o Cruzeiro vem de uma boa vitória, venceu o Botafogo fora de casa. O Santos vem de uma vitória, 3-1 contra o Juventude, onde o Neymar fez um bom jogo, né? Fez gol. 2 gols por sinal. Agora vai pegar a Raposa lá, um jogo duro pro Santos, hein? Jogo duro. Eu vou ficar de Cruzeiro mandante, coluna 1 no jogo 13, mas é um jogo difícil, né? Ter o Neymar do outro lado não é fácil, né? Coluna 1, Cruzeiro. Jogo 14, Grêmio e Sport Recife. Pressionado o Grêmio, pressionado o Sport, que o Grêmio está na 14ª colocação, 20 pontos. O Sport é o lanterna, só tem 6 pontinhos o Sport. Vem muito mal o Sport. O Grêmio veio de uma derrota, perdeu o Fluminense no Rio de Janeiro, né? Tinha ganhado em casa do Fortaleza, seu penúltimo jogo, foi no Rio, perdeu por 1-0. O Sport empatou. O Sport vem com bastante empate. São seus últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates. Não venceu. O Sport jogando fora de casa, seus últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. O Sport perdeu para o Fluminense, para o Ceará, Mirassol e para o Juventude. Só empatou, arrancou 1 ponto, foi contra o Vitória, fora de casa. Já o Grêmio em casa não perdeu. São 3 vitórias e 2 empates. Joga pressionado. É mais um jogo aí de favoritismo do Grêmio, né? Quem quer arriscar também mais uma zebra aí, ganhar sozinho na loteca, se chegar até aqui e tiver acertar todos os jogos, um empate então nesse jogo, hein? É bolada. Mas não vamos arriscar não, vamos de Grêmio, né? Já dei uma arriscada ali pra cima, agora aqui embaixo, porque eu vou de Grêmio nesse último jogo, jogando em casa. Mas o Sport vem tentar arrancar um pontinho, né? Um pontinho interessante pro Sport fora de casa, mas vamos de Grêmio, coluna 1 no jogo 14. Tá aí, pessoal, a loteca 1206, os meus 14 palpites, né? Essa loteca acumulada, 3 milhões e meio. Boa sorte a todos que vão muito bem aí nesses jogos, né? Final de semana, essa loteca.
todos os lotequeiros do Brasil. Fiquem todos com Deus, um abraço, até o próximo concurso da Loteca. Um beijo no coração de todos, valeu, fui, tchau, tchau.